Então, o tema de hoje é a Comissão da Verdade. E para compor a mesa, eu vou convidar aqui 3 mulheres que participaram ativamente da luta contra a ditadura. Em ordem alfabética, Amelinha Teles, da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Deputada Federal Luiz Erundina, da Subcomissão Memória, Verdade e Justiça da Câmara dos Deputados. E Rosalina Santa Cruz, da Comissão da Verdade da PUC São Paulo, reitora Nadir Gouveia Kfouri. A gente vai dar de 20 a 30 minutos para cada debatedora. E a gente vai fazer a ordem da Comissão da Verdade mais geral, que é a da Câmara dos Deputados. Então, quem inicia o debate será a deputada Luiz Erundina. Depois, a Amelinha Teles, pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. E, por fim, a Rosalina Santa Cruz, pela Comissão da PUC São Paulo. Deputada, por favor. Bom, boa tarde, companheiras, companheiros da mesa, Rosalina, Amelinha, Leonardo, e cada um de vocês que se encontram aí no plenário. Eu quero dizer da minha emoção de estar nesse espaço e também de ter sido convidada, Leonardo, para esse encontro aqui, que é um encontro, eu diria até com uma forte dimensão afetiva. Me encontrar aqui no espaço do DIEESE, numa escola que trata da ciência, forma e que reflete sobre as questões do trabalho, me emociona, até porque a minha origem de militância política, partidária, nasceu da militância sindical, a partir da minha atuação profissional como assistente social. E o DIEESE foi uma instituição fundamental na luta de resistência dos trabalhadores e das trabalhadoras, resistência à ditadura e na luta pela reconquista do direito à liberdade de organização e de participação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, eu tive uma militância sindical, dirigindo a minha categoria profissional dos assistentes sociais de São Paulo, no momento em que utilizávamos muito os dados, as informações, os estudos que o DIEESE produzia e que eram fundamentais para os argumentos que usavam nas negociações e na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Então, me emociona muito a persistência e a existência desse órgão, inclusive se adequando, se adaptando e respondendo às demandas da realidade em cada momento da história da sociedade brasileira. E, sobretudo, vim aqui para tratar de um tema em relação ao qual eu tenho também um vínculo de vida pessoal. Eu estava no Nordeste, na Paraíba, na época do golpe, em 64. E, na época, nós trabalhávamos como profissionais, como assistente social já, ligada à pastoral da terra, quando havia uma forte participação dos trabalhadores na luta das ligas camponesas. Lá em Sapé é uma cidade do interior do Pernambuco, da Paraíba, que foi um dos focos da luta pela reforma agrária, no movimento das ligas camponesas, que os estudiosos sabem que aquele movimento foi barbaramente dizimado e cuja história ainda não foi de todo conhecida, não foi de todo conhecida de todos nós sobre o que foi o massacre das ligas camponesas no Nordeste. Eu tinha um primo que era médico e trabalhava exatamente, e fazia plantões de fim de semana lá em Sapé. E ele conseguiu ajudar muitos trabalhadores quando o massacre
ocorreu sobre o movimento, ele levou na ambulância do órgão estadual onde ele trabalhava, levando trabalhadores para fugir do massacre, que resultou em degola de muitas lideranças dos trabalhadores, degola essa em que as cabeças foram expostas, né, na praça pública, enfim. Então, é uma história terrível e que foi o início da repressão política da ditadura militar sobre os trabalhadores que já eram reprimidos, já eram violados os seus direitos humanos pelos latifundiários e pela estrutura de propriedade da terra, sobretudo no Nordeste e em outras regiões do país. Então, pelo fato de eu trabalhar junto ao povo, junto à pastoral da terra, quando era arcebispo da Paraíba, Dom José Maria Pires, aquele bispo negro, tinha até o apelido de Dom Pelé. Depois ele não gostou muito desse apelido, resolveu mudar o seu apelido para Zumbi, né? É um dos bispos, poucos bispos negros do Brasil e da própria Igreja Católica. E nós trabalhávamos com ele, né, indo para o campo, né, exatamente enfrentar o resultado do massacre contra os trabalhadores, né, das ligas camponesas. Nós já trabalhávamos no campo, ajudando os trabalhadores a se organizar e num claro compromisso com a reforma agrária e a Igreja Pastoral da Terra, em relação a um certo segmento da Igreja Católica, tem dado historicamente uma contribuição importante na luta de organização dos trabalhadores no campo e da formação de sua consciência de direitos e da luta de pressão sobre os governos, porque até hoje a reforma agrária ainda não aconteceu no país. Então, por conta daquela minha participação naquele trabalho, nas bases do campo, entre os trabalhadores rurais, eu tive que sair da Paraíba, como muitos outros já haviam saído, porque havia uma recomendação a partir da irmã de um dos generais, uma religiosa, à qual nós estávamos também muito ligadas, em termos de militância e de atuação política, ligada à Igreja Católica, que recomendava que eu deveria sair para que eu não terminasse como outros já haviam terminado, presos e massacrados, outros aparecendo mortos. Então, foi por isso que eu tive que vir para São Paulo em 68, 69, a pretexto de fazer um mestrado aqui de Ciências Sociais, mas era fugindo da repressão política. E quando eu voltei, que havia o compromisso de que eu iria lecionar na Universidade Federal da Paraíba, na área de Sociologia, que inclusive era a única mestranda de Ciências Sociais na Paraíba naquela época, e eu fui vetada pelos militares, através do reitor e da reitoria, e eu não pude, né, ser incorporada ao quadro funcional da universidade, apesar de já ter mestrado, ter feito tese, ter sido aprovada nessa tese, e fiquei o ano de 70 ainda na Paraíba. E foi um ano de muita perseguição e de muita tentativa de intimidação na minha atuação profissional. E chega um momento que não dava mais, eu tive que voltar para São Paulo, e aí definitivamente. E voltando para cá, vim muito magoada, achando deixado a luta para trás. Só quando eu cheguei aqui, eu fiz concurso para assistência social da prefeitura e fui trabalhar nas favelas, nos cortiços. E aí me dei conta de que a luta lá e cá era a mesma, em torno da questão da terra. Lá a terra para trabalhar, a terra para o direito do trabalhador sobreviver. E aqui era a luta da terra para morar. Portanto, a luta era a mesma. Lá pela reforma agrária, cá pela reforma urbana. Portanto, eu acho que estava muito correto eu ter vindo para cá, porque aqui estavam meus irmãos nordestinos e os trabalhadores expulsos pelo latifúndio, numa mudança, inclusive, de política econômica na região, que substituíram o plantio de produtos primários na área de alimentação e de produtos primários, e passaram a criar boi, vaca e boi não precisa de muita mão de obra. E então os trabalhadores que sobravam, né, do trabalho da agricultura, né, substituído pela pecuária, migrava para onde? Exatamente para os grandes centros urbanos e se amontoava nas favelas dos cortiços, e foi lá que eu fui encontrar meus irmãos nordestinos e os expulsos da terra, lutando pela terra
pedacinho de chão para morar. Ia ser um outro capítulo, que não foi para isso que eu vim aqui. Mas só para me dizer a minha ligação com essa questão de resistência à ditadura, né, e de compromisso real com a democracia e com os direitos humanos, com os direitos sociais. No percurso todo dessa caminhada, terminei prefeito de São Paulo. E como prefeito de São Paulo, né, tive a oportunidade, na minha vida, né, de, como prefeita, ter tido o poder que o povo me delegou por um tempo, um poder limitado numa cidade importante, numa prefeitura, mas de qualquer forma era um poder real, né? E foi quando veio a público a existência da vala clandestina de Perus, e como prefeita eu usei todo o poder que o cargo me conferia e consegui preservar aquelas ossadas e a partir daí encaminhá-la, a partir de um convênio que fizemos com o governo do estado na época, para que a Unicamp pudesse fazer a perícia, né, científica daquelas ossadas, e foi lá que a gente encontrou alguns corpos, né, de militantes políticos que estavam desaparecidos, e tivemos, né, a alegria, a felicidade de ter devolvido alguns dessas ossadas para os familiares, que, como vimos aqui no filme, é uma tortura tão grande quanto a tortura pela qual passaram seus filhos, seus familiares, seus irmãos, seus companheiros, né, que é não saber o futuro, o destino, onde fica, onde estaria, o que teria acontecido com o seu filho, como a dona Eusita, que é a mãe da Rosalina Santa Cruz e do Fernando Santa Cruz. Eu a conheci lá em Pernambuco, ela já completou 100 anos, ela mora na mesma casa e ainda tem a expectativa e a esperança de que, quem sabe, um dia chegue a notícia de onde está seu filho, o que aconteceu com seu filho, Fernando Santa Cruz. Então, isso tudo explica a importância de estarmos a rememorar, a relembrar, não a comemorar, evidentemente, né, os 50 anos de uma tragédia que aconteceu no país, que foi o golpe militar de 64, que durou 21 anos. Né? E só agora, ou só em 2011, 2012, é que se teve a condição política, que foi dada, inclusive, pela luta dos familiares. Foram os familiares, e aí a família Teles, a família Santa Cruz e tantas outras familiares, né, que começaram a fazer a busca. Quando nós encontramos a vala clandestina, constituímos uma comissão para ajudar no trabalho de identificação, de busca e de revelação da verdade sobre aqueles fatos. Mas os familiares já estavam há muito tempo a trazer dados, informações, a revelar muito daquilo que estavam, né, escondidos, né, a quatro chaves nos arquivos dos que mantinham ainda sob seu controle a verdade sobre aqueles fatos que ocorreu em nosso país. Né? E depois, né, de lá para cá, com base nessa pressão política dos familiares e das instituições de defesa dos direitos humanos, e de novo a Igreja Católica, através de Dom Paulo Evaristo Arnes e tantos outras lideranças importantes da Igreja Católica, é que se conseguiu, né, que o governo, e alguns governos, né, tomasse algumas medidas para que se começasse a resgatar a memória daquele triste período da história brasileira e começássemos a revelar toda a verdade sobre esses fatos e na perspectiva de se fazer justiça. Porque se ficar apenas na revelação, no resgate da memória e na revelação das verdades históricas, da verdade histórica sobre os crimes de lesa humanidade cometidos naquele período, estaria incompleta a nossa missão e a nossa tarefa e a nossa responsabilidade. O que se pretende é que se faça justiça, que se processem os comprovadamente responsáveis, direto ou indiretamente, por esses crimes, e considerados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como crimes de lesa humanidade. E crimes de lesa humanidade não podem ser anistiados, não podem ser perdoados, muito menos não podem ser esquecidos. Então, depois desse período, eu, deputada por São Paulo, né, exatamente no momento em que se lutava pela criação de uma Comissão Nacional da Verdade.
na perspectiva dos familiares e dos defensores dos direitos humanos, para que se fizesse esse processo indo da revelação da memória e da verdade, se indo a processar, para que não se ficassem impunes os responsáveis por aqueles crimes. E então ocorreu uma luta e colocamos o mandato de deputada a serviço dessa luta, quando em 2010, ainda na presidência do companheiro Lula, foi encaminhado à Câmara dos Deputados um projeto de lei, isso em maio de 2010, né, propondo a criação da Comissão Nacional da Verdade. E de 2010, maio de 2010 até 2011, né, se esperou que a Câmara criasse uma comissão especial para que aquele projeto que foi encaminhado pudesse ser objeto de audiências públicas, para que se pudesse aperfeiçoar o projeto, que era um projeto muito limitado, muito condicionado. E depois a gente soube que o condicionamento dos limites daquela proposta se deviam exatamente ao fato do Ministério da Defesa, né, com então o ministro Jobim como ministro, né, condicionou o envio de um projeto de lei criando a Comissão Nacional da Verdade a limites muito estreitos para que aquela lei não ameaçasse ou não ferisse ou não susceptibilizasse os comandantes militares que ficaram de butuca para não permitir que se criasse a Comissão Nacional da Verdade, que inclusive estava previsto no Plano Nacional dos Direitos Humanos, que é o terceiro Plano Nacional dos Direitos Humanos, que havia sido aprovado numa conferência nacional, e um dos vetos que os militares impuseram às resoluções daquela conferência foi o fato de não admitir a criação da Comissão Nacional da Verdade. Mas a pressão da sociedade, dos familiares, dos que lutavam para a revelação desses fatos, foi de tal ordem que forçou a que o governo Lula mandasse um projeto, mas nas condições aceitáveis, entre aspas, pelos comandantes militares. E não arredaram o pé. Quer dizer, mais de 1 ano e meio depois é que o projeto veio a tramitar, mas sem nenhuma audiência pública. Os familiares tentaram conversar, ser recebidos pela presidente Dilma, que aí já era a presidente Dilma, né, para questionarem os limites daquele projeto de lei, querendo o alargamento dos objetivos daquele projeto de lei. O maior deles era o fato de que o projeto de lei não previa justiça, previa memória e verdade com vistas à reconciliação nacional. Então não se terá reconciliação nacional nesse país se não se fizer justiça. Então se entendia que a primeira grande óbice do nosso ponto de vista e dos familiares a aceitar aquele projeto de lei era inclusive o seu objetivo, a intencionalidade dele, a finalidade dele não era fazer justiça, era resgatar a memória, a verdade histórica com vistas à conciliação nacional, reconciliação nacional. E aí nós nos insurgimos fortemente, junto com os familiares, com a Comissão dos Familiares, com as entidades de direitos humanos, mas lamentavelmente fizemos audiências públicas através da Comissão de Direitos Humanos, a qual o governo não mandou representante. O governo Dilma, tendo passado pelo governo Lula. Então, uma resistência, até hoje a Dilma não recebeu os familiares. É bom que se registre isso. Ela própria vítima da ditadura militar. Então, e nós nascemos na luta política, na luta de resistência à ditadura militar. Portanto, não nos conformamos, algo que nos deixa muito infelizes, de perceber que, entendo que não terá sido, evidentemente, por uma vontade expressa e consentida, nem do Lula, nem da Dilma, mas, evidentemente, eles se submeteram às injunções, às limitações, às determinações daqueles que representam aquele regime até hoje. Então, nós conseguimos, aquela lei foi para o plenário, passou 1 ano e meio, sem nenhuma discussão, sem nenhuma perspectiva que ela pudesse ser submetida a quem quer que fosse. Foi para o plenário, a Dilma estava fora do país e ficou em conexão pessoal com os representantes do governo na Câmara, para que não permitisse nenhuma emenda, porque eu e mais Chico Alencar, e mais o Ivan Valente, que éramos 3 os únicos, né, para poder questionar aquele projeto de lei e querer ampliar os limites do projeto, porque estávamos, inclusive, respaldados pelos familiares que reivindicavam isso.
não conseguimos alterar nada do projeto de lei. E aí a Comissão Nacional da Verdade foi aprovada com esses limites. Limite de apenas 2 anos. Abrangeu um período de 1946 a 1985. Portanto, um período enorme. Com uma comissão para trabalhar só 2 anos. Com 7 membros. Com dependência orçamentária à Casa Civil. Portanto, sem autonomia orçamentária nem financeira. E com esse objetivo. Não, nós queremos apenas reconciliação nacional, buscar memória e verdade com vistas à reconciliação nacional. Não tínhamos o que fazer, foi aprovado na Câmara, depois foi para o Senado, foi aprovado na Câmara, sem nenhuma discussão, sem nenhum melhoramento. Resultado, saiu a comissão, foi aprovada em 2011, a criação da Comissão Nacional da Verdade, foi instalada em 2012, meses depois, e começou a trabalhar, está trabalhando até hoje, está se aguardando o relatório final, que já se conclui agora em maio os 2 anos, mas se conseguiu ampliar por mais 6 meses, tem uma medida provisória que ainda não foi votada, propondo a ampliação por mais 6 meses até dezembro, para que a comissão conseguisse concluir, inclusive com dissensões, com muita disputa lá dentro, com muita divergência lá dentro entre os 7. Dos 7, um se afastou muito rapidamente, um outro nunca comparecia, as posições divergentes entre os membros da comissão. Portanto, a meu ver, vamos ver que relatório vai sair. Espero que saia melhor do que a gente espera, até porque os familiares têm influenciado muito através de assessoria informal para que as coisas aconteçam de forma melhor do que se imagina possa acontecer. Mas agora o grande mérito da criação da comissão, dela ter funcionado até agora, é que no curso desses 2 anos, a sociedade civil realmente começou a se organizar em torno do tema. Então, nós hoje temos mais de uma centena de comissões e de comitês de familiares e de comissões legislativas, de comissões e de comitês de universidades, em sindicatos, em câmaras municipais. Então, vai ficar um saldo organizativo que, se nós tivermos competência política, nós preservaremos esse saldo organizativo que foi gerado na sociedade e conseguimos, inclusive, projetarmos a continuidade numa discussão sobre estratégia. Que estratégia nós devemos aprovar entre esses comitês? Que instância de articulação se deverá aprovar para que esse saldo organizativo e esse exercício de busca da verdade que se faz no país inteiro seja preservado para se dar continuidade após o tal do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que poderá se resumir num caderno muito bem bonito, um diagnóstico provavelmente deve ser por alguns que estão lá, sairá um relatório que representará um acúmulo de levantamento e de sistematização dos dados, que muitos desses dados já foram oferecidos há muito tempo pelos familiares, inclusive por essas companheiras que estão aqui, além de muitos outros, que não se resuma a um belo relatório que fique no arquivo nacional. Então, para que isso não se dê, é preciso que a sociedade civil organizada assuma para si as resoluções e as propostas que eventualmente saiam como indicações nesse relatório, para que sim a sociedade civil possa dar continuidade a isso, até na perspectiva de se recriar, num outro momento, a Comissão Nacional da Verdade, com outros propósitos e mais avançados do que foi essa comissão que funciona até hoje. Ao lado disso, entre essas várias comissões, a Câmara dos Deputados, nós criamos, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, uma subcomissão Memória, Verdade e Justiça. Isso em 2011. E em 2012 nós fizemos oitivas com trabalhadores rurais, com testemunhos de massacre indígena lá no norte do país. Tudo isso feito pela ditadura militar contra a cidadania brasileira. Nós fizemos um congresso internacional, um seminário internacional sobre a Operação Condor,
trazendo representantes de vários países do Cone Sul, que estiveram como participando da Operação Condor, que foi uma das articulações entre os militares do continente, da América do Sul, sobretudo da América, né, alguns países da América Latina, né, estendendo a repressão política aos que resistiam às ditaduras militares, né, desrespeitando as fronteiras nacionais e perseguindo, né, cidadãos brasileiros na Argentina, no Chile, no México, e onde estivesse, através de um convênio, de um acerto, né, entre os militares, as ditaduras militares do continente ou do subcontinente, da América do Sul, para exatamente punir, perseguir, eliminar os resistentes às ditaduras militares que se implantaram na América do Sul por determinação do Império Norte-Americano, que foi por conta da Guerra Fria e por conta da Revolução Cubana. Então, não interessava aos Estados Unidos que países como o Brasil, a Argentina e outros, né, seus governos de reforma de base, como o do João Goulart e outros, pudesse dar certo, e eles patrocinaram, bancaram politicamente, estrategicamente, militarmente, apoiaram as ditaduras militares. A do Brasil não foi diferente, porque o Brasil esteve na vanguarda da formação da Operação Condor, né, para que exatamente eles tivessem a possibilidade de controlar esses países para não reproduzir, né, a Revolução Cubana nesses países do ponto de vista, né, político, ideológico, etc. Bom, e aí o Brasil durou 21 anos, mais do que todas as outras ditaduras, e todas as outras patrocinadas e incorporando tecnologia da tortura e de tantas outras formas de reprimir as liberdades democráticas e a violação das instituições democráticas. E em 2012 nós fizemos uma sessão solene, devolvendo simbolicamente os mandatos de 173 parlamentares que foram cassados durante o regime militar por força dos atos institucionais. Não foi o Congresso que os cassou. Foi a força do regime militar via atos institucionais. Dia 10 de abril foram as primeiras cassações, foram 41 deputados cassados no dia 10 de abril. Completou 50 anos agora. A Câmara tinha na época 409 deputados. Então foi 10% de cassações num dia só, numa canetada só, de um dos atos institucionais baixados pelo regime militar. E a partir daí houve outras tantas cassações em número menor, porque já haviam controlado aqueles que eram mais perigosos, né, mais subversivos, de maior perigo para a estabilidade do regime militar. Também fizemos uma sessão solene junto com a OAB Nacional para homenagear os advogados de presos políticos, né? E em 2013 nós não conseguimos, porque deram a Comissão de Direitos Humanos aos fundamentalistas do Congresso. Tentamos preservar essa subcomissão na Comissão de Constituição e Justiça. Perdemos um ano e não se viabilizou. Retomamos agora, e essa retomada agora, nós vamos retomar as oitivas, vamos retomar as buscas, vamos retomar todo um processo de complementação à Comissão Nacional da Verdade. E, por sinal, a Comissão Nacional da Verdade não valorizou esse esforço da Câmara, né? E agora fizemos a rememoração dos 50 anos com uma exposição, né, sobre a violação das instituições e a resistência democrática durante esse período todo. Está lá numa exposição muito bonita, feita pela equipe técnica da Câmara, né, e essa já tinha tido também uma outra exposição em 2012, né, sobre, né, a violação do Congresso Nacional, dessa vez a todas as instituições, né, a partir do Executivo, com a cassação do Jango, né, a partir das cassações do Congresso, Câmara e Senado, a cassação de alguns ministros do Supremo Tribunal, a cassação dos trabalhadores nos seus sindicatos, dos estudantes, da UNE, e assim por diante. E até a violação ao ser humano, na sua expressão mais perversa, da violência, da repressão ao ser humano na sua dignidade maior, como foi revelado, inclusive, pelo filme que está aqui. Companheiros e companheiros, nós estamos nesse momento dessa luta. Ela não está
concluída e muito menos vitoriosa. Ou a gente retoma esse processo, né, através de instituições como o DIEESE e tantas outras instituições que resistiram e que continuam, né, defendendo e lutando pela democracia. A democracia está inacabada, né, a redemocratização não está concluída, porque enquanto não se revelar o destino dos desaparecidos políticos, os crimes continuam, são crimes imprescritíveis, são crimes que não se complementam, não terminam, continuam, né? E enquanto não... E tem a lei da anistia. A lei da anistia de 79 foi uma lei manca, foi uma autoanistia. E dito que foi o relator, o Eros Grau, o ministro, né, decidindo sobre uma DPF da OAB, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, não acolheu o caráter da constitucionalidade, aliás, manteve a constitucionalidade da lei da anistia de 79, quando ela não foi fruto de um amplo acordo, segundo dizia o ministro no seu relatório, aprovado por maioria, com um único voto contrário, né, pela constitucionalidade da lei da anistia, uma lei da anistia que é a autoanistia. Ela anistiou tanto o torturador como o torturado, tanto o que violou como foi violentado, tanto o que matou como o que foi morto, tanto o que desapareceu como quem promoveu o desaparecimento. Então, é uma autoanistia, é uma anistia que a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, que não é uma anistia, que deve ser revogada, é uma lei que deve ser revogada. E como no relatório o Eros Grau dizia que tinha sido o Congresso que aprovou a lei, portanto, ela era constitucional, e eu peguei nesse argumento dele, disse, olha, se foi a instituição Congresso Nacional que aprovou a lei da anistia nesses termos, esse mesmo instituição Congresso tem hoje o poder de rever essa decisão desse Congresso nos termos em que se deu. Foram 5 votos de diferença do Centrão, formado pelo Antan Arena e outras forças políticas que davam sustentação ao regime. Aliás, muitos dos que foram desse Centrão, que votaram por essa lei nos termos em que ela está, que estão aí no poder. Então, é isso que a gente precisa acabar nesse país. Senão, nós não podemos dizer que a página que viramos a página desse país. Então, entrei com um projeto de lei, revendo a lei da anistia, que está lá desde 2011, está na Comissão de Constituição e Justiça, já foi rejeitada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, mas está lá na Câmara, e a gente aguardando, pedindo a Deus que o presidente não paute, porque se pautar vai ser derrotada, porque ela já está na mão de um deputado do PMDB do Distrito Federal, que é o Luiz Pittman, que já está a comparecer pela rejeição da lei, e a gente está segurando para não pautar, para ver se essa pressão de fora, externa, cresce, e a gente percebe que a sociedade começa a discutir a questão da necessidade de rever a lei da anistia, para poder possibilitar a justiça. Senão, não se fará justiça. A impunidade vai continuar graçando, né? E umas donas Elzitas não vão ter sequer, né, a paz de poder partir para o paraíso, né, com a certeza de que vão fazer justiça ao seu filho e a ela mesma e à sua família, porque teve outros membros da família também vitimados pela violência, né, bárbara, né, covarde do regime militar. Então, é essa a questão que está posta. Esse ano de discussão e de reflexão sobre isso é para reforçar o nível de compromisso com essa causa e de aumentar a força e a pressão externa para que os governos que vierem, ou os governos que continuarem, né, tenham mais sensibilidade às demandas da sociedade, para que de uma vez por todas se diga assim, olha, nós concluímos o processo de redemocratização do país. A verdade foi reconhecida, vamos agora processar. E eles dizem, não, mas tem 2 lados. Os 2 lados cometeram crimes, é verdade. Mas teve um lado que os crimes já foram pagos e muito bem pagos. Antes de serem processados, já pagaram com tortura, com assassinatos, com prisões, com violação de direitos das mais fundamentais dos direitos humanos. Já pagaram. Depois foram processados pela Justiça Militar, passaram por anos de prisão, como vimos aí no filme. Portanto, já pagaram, e muito bem pagos. E eles que estavam do lado da verdade, da democracia, das liberdades, dos direitos humanos, de outro lado foram aqueles que promoveram esse massacre, essa violação terrível aos direitos humanos ao nosso país e que tiraram
as liberdades democráticas dos brasileiros durante longos 21 anos e que até hoje permanece, né, um entulho autoritário. A lei de segurança nacional ainda não foi de todo removida, já está aí sendo aplicada. A lei de segurança nacional, né? E outras tanto, o militarismo está aí, a tortura está nos presídios, está aí o assassinato dos jovens aí, bárbaros pela polícia militar, da forma mais perversa, mais covarde. Isso é resquício de uma cultura de violência que foi reforçada, foi praticada e foi propagada, e foi patrocinada pelos governantes durante longos 21 anos que se segue. Os governos que estão todos por aí não têm demonstrado muita vontade, muito compromisso em chegar a resolver de uma vez por todas esse quadro bárbaro que ainda existe no país, que nos envergonha lá fora, nas instâncias, em espaços de outros, onde os direitos humanos, que é uma legislação mundial, internacional, não é nem nacional, o Brasil não atenta, né, por uma condenação de que o Brasil foi vítima pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a partir de uma ação junto a essa corte pela família Telles, e que foi a partir daí que veio a condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por unanimidade, para que o Brasil revelasse a verdade sobre os assassinatos da guerrilha do Araguaia e que revogasse a lei da anistia, porque essa lei da anistia é uma vergonha e um desrespeito, uma violação à legislação mundial e internacional sobre os direitos humanos. Então, era isso que é possível fazer nesse tempo, mas duas grandes companheiras, é uma honra estar aqui ao lado dessas duas mulheres bravas, guerreiras, né, generosas, corajosas, que ainda hoje são um estímulo para que a gente persevere nessa luta, apesar dos reveses, que não são pequenos, nessa caminhada toda. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para a Melinha, queria citar aqui o livro da deputada Luiza Erundina sobre a Lei da Anistia em Debate, com revisão do advogado Fábio Conder Camparato, e um outro concluído recentemente pela Melinha e pela Rosalina, que deve ser lançado em breve, chamado Da Guerrilha à Imprensa Feminista, a construção do feminismo pós-luta armada no Brasil, 1975-1980. Passar a palavra aqui, só um minuto. Posso fazer uma correção, Leonardo? Desculpe. Não, no livro não é meu, não. Isso foi uma audiência pública que a gente promoveu na Comissão de Constituição e Justiça sobre a lei da anistia. Aquela lei da anistia, aquele projeto de lei que está lá. E tem a contribuição de grandes juristas, como Fábio Conder Camparato, né, Belisário, Pedro Dalari, e outros tantos, além de ter o outro lado estava representado nessa audiência pública, e o depoimento do general que foi lá está aqui também. Então, não é livro meu não, mas foi uma iniciativa de uma audiência pública que requeremos na Comissão de Constituição e Justiça, e realizou-se uma grande audiência pública sobre o projeto de lei que propõe uma reinterpretação da lei da anistia. Não é uma anulação da lei da anistia, é rever o artigo 1º, parágrafo 1º, tirando o benefício da anistia aos que cometeram os crimes de lesa humanidade e de violação, graves violações aos direitos humanos. Pode acabar com a autoanistia que aquele artigo garante, e a gente quer acabar com isso. E esse projeto de lei prevê isso. Essa audiência pública sobre o projeto de lei.